Pode acontecer de novo. O Corinthians mais uma vez ficar sem o seu patrocinador master. Primeiro foi a VaidBet e agora a Esportes da Sorte pode estar de saída do Corinthians. E o que realmente preocupa é o contrato de Memphis Depay. Até porque o Corinthians está assegurado com a cláusula lá no contrato de 100 milhões de reais caso o contrato com a Esportes da Sorte seja rescindido. Só que tem um porém, até o Corinthians entrar na justiça, conseguir os 100 milhões de reais, o Memphis Depay vai estar muito longe. E os vencimentos do jogador são os mais caros do futebol brasileiro. E o Corinthians sozinho não tem condição de arcar com os vencimentos do Memphis Depay. A informação é que já tem outras casas de apostas interessadas em patrocinar o Corinthians. Só que ainda não sabemos se a Esporte da Sorte vai ou não deixar a equipe paulista. Até porque eles têm até o final desta semana para se regularizar junto ao governo brasileiro. Caso isso não aconteça, o Corinthians vai ficar de novo sem patrocínio master. E a galera da Jovem Pan repercutiu essa situação nesta terça-feira. E isso aí tem gerado muitos comentários na imprensa. E eu vou colocar aqui para vocês o que eles falaram nesta terça. Só que antes eu peço a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o apoio de vocês. Agora se liga no que a galera tem falado sobre o momento atual do Corinthians. Terrível para essa marca, porque só o fato dela estar nas páginas já há algum tempo, com essa dúvida se vai poder prosseguir o seu trabalho ou não, imagino, isso acontece em todos os segmentos, por isso que eu imagino que diminui a procura por essa marca. É natural. Né? Quando você tem a marca exposta de maneira positiva, é natural que aumente a procura por essa marca, por esse produto. Quando você está nas páginas com algum tipo de problema depreciativo, que é o caso, por exemplo, imagino que tenha diminuído a procura naquilo que você oferece. Então eu acho que o estrago já foi feito. Eu não sei em que tamanho, mas eu acho que o estrago já foi feito. Essa dúvida de continuar ou não, aí tem que preocupar aquele que tem uma parceria de uma instituição que pagaria uma conta pesada, que é a do Memphis. Cerca de 57 milhões, não é isso? 57 milhões. Imagino que não é possível que a diretoria do Corinthians durma tranquila com essa dúvida. Esse volume em dúvida. Mas tem prazo até sexta-feira. Tomara isso aconteça, porque o Corinthians precisa de paz fora do campo. No campo ele está tentando reagir, escapar do rebaixamento, mas precisa de paz. Na política está fervendo. A gente sabe perfeitamente que existe uma rota de relacionamento e de campo político dentro do Corinthians. Então, se não der certo a permanência desse patrocinador, vai ser mais uma fogueira política lá. O Augusto Melo vai ter mais um pipinaço para segurar. Então, eu acho que é realmente um momento de grande preocupação. Dizem por aí, eu acredito nas informações, que outras empresas estão interessadas em substituir o Esportes da Sorte se ele não prosseguir. Né? Eu imagino, porque a marca é boa, o Corinthians é importante, tem milhões de seguidores e de torcedores em todo o Brasil. Mas é uma dúvida, né? Isso tem acontecido com muita frequência no Corinthians. Né? Eu lembro do caso Paulinho. É uma pancada atrás da outra. Né? Então, eu acho que o Corinthians tem motivos suficientes para ficar bem preocupado com essa informação que você acabou de colocar. A situação tem um impacto quando a gente fala desse pacote Memphis Depay, porque os vencimentos, boa parte dos vencimentos dos jogadores estava sendo bancado pela patrocinadora do Corinthians. O Corinthians disse que aguarda uma resolução sobre o assunto, um posicionamento da patrocinadora Master e, inclusive, a informação também que saiu, como disse o Vanderlei Nogueira, que duas empresas se interessaram para assumir esse posto. Por contrato, não estou falando nem do caso Memphis Depay, mas o Corinthians
está protegido por uma cláusula lá, uma multa de 100 milhões de reais. Mas, assim, como tudo é muito novo, se a casa de aposta não conseguir operar no Brasil, tudo fica muito incerto. A gente não sabe se o Corinthians também vai receber. Ela fica com uma dívida, então, só nesse caso de 100 milhões. Ela para de trabalhar e tem 100 milhões para pagar para o Corinthians. Eu não acredito que o Memphis vai esperar, vai receber. Tem jornal lá de fora que já está noticiando uma possível saída do Memphis Depay do Corinthians. Fábio Piperno, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto. Essa situação do Corinthians, de novo, com o patrocinador master. O Corinthians que iniciou a gestão do Augusto Melo com o patrocinador master, agora já está no segundo. E a gente não sabe o que vai acontecer. De repente, pode chegar até um terceiro patrocinador master em 12 meses no Corinthians, em um ano de gestão Augusto Melo. Fábio Piperno. Boa tarde, Pedrinho. Vanderlei Mauro, você usou a palavra gestão porque aqui nem dá para se aplicar a gestação, né? Porque os patrocínios do Corinthians duram menos que uma gestação. Um negócio incrível. A gente está falando do clube mais popular, da marca mais forte no futebol de São Paulo. Veja, o estado de São Paulo tem a população da Espanha, Argentina, é o mercado consumidor mais rico do país e o Corinthians é a marca mais popular, considerados aí os clubes de futebol, nesse mercado riquíssimo. Todo mundo gostaria de ter uma marca tão forte como é a do Corinthians aqui no estado de São Paulo. Mas eu aposto também que ninguém gostaria de fazer um uso tão inapropriado, tão ruim dessa marca como as últimas direções do Corinthians têm feito. E veja, quando eu digo as últimas, de pelo menos uns 10 anos para cá. Então, a patrocinadora já virou manchete até na Europa. Na Espanha, 2 jornais, o Diário AS e também o Mundo Deportivo, noticiaram que a situação do Corinthians com a patrocinadora pode obrigar o clube a rescindir o contrato de Memphis Depay. Já o jornal português Record chamou a atenção que Memphis pode deixar o Brasil um mês depois de ter desembarcado aqui para vestir a camisa do Corinthians. Mauro César, muito boa tarde para você. Que falar dessa situação do Corinthians e até mesmo o futuro de Memphis Depay com a camisa corintiana comprometido. Mauro César, boa tarde. Boa tarde. Bem, a gente fica aqui até se repetindo, né? Porque é óbvio que essa contratação era um risco, né? Isso foi falado na época, até com a lembrança de fato do episódio da Tausa. É um jogador caro, um jogador que estava fora de forma, ainda está recuperando a forma no meio da temporada, deu um passe para gol no final de semana, é verdade. Mas até agora o que o Memphis fez foi muito pouco em relação à expectativa criada, né? Não sabemos nem se haverá tempo dele entrar realmente em forma e ser um jogador que faça a diferença. Isso aí então tem um risco técnico e a operação financeira para um clube na situação do Corinthians é uma absoluta loucura, uma maluquice, uma doideira. Acho interessante que sempre quando a agenda positiva do Corinthians é uma coisa realmente, a única coisa que funciona bem, a agenda positiva funciona muito bem. Você repare que, por exemplo, o Vanderlei estava dizendo aqui, eu já vi essa notícia circulando, problema com o patrocinador, tem outros. Fila. Tem uma fila, estão interessados, sabe? Lá atrás, é o maior patrocínio do Brasil, pouca gente se preocupou de fazer a conta, da primeira patrocinador que saiu, por história da laranja, né, aquela confusão toda, eram cerca de 10 milhões de reais por mês. Mas esse dinheiro não se sabia, então, se era todo para futebol, para outras modalidades, se tinha comissão de quem fez o negócio, não se sabia nada. Falava-se do valor absoluto. E 10 milhões por mês não resolve nem um pouco o problema do Corinthians, que é muito maior do que 10 milhões por mês. E aquilo foi tratado como se fosse só, temos um patrocínio que é o maior do Brasil, agora está tudo, não está nada resolvido, continua o problema. Se você tem uma dívida de 10, não adianta você ter ou 50 centavos, não adianta nada, você não vai conseguir resolver o problema. E então, assim, tem o grande problema, que é a tabela do brasileiro, porque um rebaixamento, mesmo que o Corinthians ganhe a Copa do Brasil, ganhe a Sul-Americana, ganhe os dois, o rebaixamento vai gerar tantos problemas financeiros para o ano que vem, além da queda de valor da marca, a negociação de patrocínio já muda, o dinheiro da televisão lá, do acordo das transmissões, né? Que o Corinthians mudou de uma liga para outra, essa liga está desesperada para o Corinthians não cair. Se o Corinthians cair, vai arrastar a gente junto, porque o valor daquele pacote ele passa a ser outro. Sem o Corinthians? O Corinthians era a estrela do grupo. Exato, como é que fica?
Era não, pelo Mirassol, já pensou? Exatamente, é uma possibilidade real. Sobe o Mirassol, cai o Corinthians. E aí, como fica? Né? Mas beleza, agora temos aqui o Mirassol, o Corinthians é a segunda divisão. Então, são vários problemas que correm paralelamente. Essa gestão, ela se esforça para ser mais, digamos assim, nociva ao clube do que a anterior, que foi muito ruim. E o pior é que muita gente acha que não, que está tudo bem. Não gostam quando fala sobre isso, quando se fala a respeito disso. Ok, vamos ver até onde isso vai se arrastar. Essa licença via Loterd, pelo que se comenta no meio aí, eu dei conversando com algumas pessoas, ela não tem vida muito longa, é uma coisa que é meio que um paliativo, né? Mas não resolve o problema. E aí tem essa questão. Perde o patrocínio, consegue outro, digamos que o valor seja próximo, que consiga outro, com valor próximo. Porque me parece que esse já é menos do que o anterior, né? O anterior pagava mais. E o Memphis Depay? Como é que fica? Algum novo patrocinador vai falar, não, eu pago o Memphis Depay? E o detalhe, o negócio foi fechado já paralelamente a todo o escândalo envolvendo esse patrocinador nas páginas policiais até, né? Com gente presa e tudo mais. Então, cara, é uma loucura. O que se faz, acho que sim, é uma loucura. Assim, não tem limite, a gente não sabe onde eles vão parar. E não faz muito tempo, o Corinthians contratou o Fred Luiz, que trabalhou no Flamengo. E tem gente achando que o Fred Luiz ia resolver o problema financeiro, é o Mago Merlin, com sua varinha de condão. Plim! Aí de repente fica, não é assim. Nem sabe o que o Fred Luiz fez no Flamengo. Tem gente que acha que o Bandeira de Melo foi quem revolucionou o Flamengo, quer dizer, tanta desinformação, não foi o Bandeira, nem foi o Fred Luiz. Como o São Paulo agora está tentando entrar na rota, não vai ser o Casares, gente. O Casares é só, entre aspas, o presidente. São pessoas capacitadas que montaram um projeto, duas empresas, né, junto com o São Paulo, para montar uma operação de salvamento das finanças do clube, tomando remédio amargo durante um tempo. Vai ter uma camisa de força financeira, o clube vai ter que andar na linha. A ideia é boa, mas a execução é que... É complexa. Tem que esperar como vai funcionar. A ideia é positiva. Qual foi o mérito do Bandeira de Melo? Ele seguiu a receita que deram para ele, olha. Foram outros caras que montaram aquilo. E ele seguiu, não, vou seguir isso aqui. Houve uma cisão, ele seguiu. Qual é a missão do Casares ou de um outro presidente, que entra no lugar dele, esse processo ainda continuando? É seguir a receita. E a receita é gastar dentro do que pode, comprometendo a parte da receita com uma redução de dívidas, pagamento dos compromissos pendentes, e você vai investir menos em futebol e tudo mais. Como é que se faz isso? Mostrando resultados ao torcedor. Olha, nós estamos encalacrados, não queremos virar o rival, né? E temos aqui essa situação. Por que eu não contrato? Porque eu não tenho dinheiro para contratar. Porque essa aqui é a minha realidade. Está aqui, ó. Olha, mas a dívida caiu, tá? A dívida caiu. Nós devíamos 800 e tanto, agora devemos 700. Agora devemos 650. Agora 580. Olha, nós tínhamos 100 ações na Justiça do Trabalho, agora temos 30. Né? A dívida de curto prazo nossa era de 500 milhões, agora é de 250 milhões, sei lá, e por aí vai. Aí o torcedor, por mais ingênuo, por mais desinformado que ele seja, ele vai entender, peraí, alguma coisa está acontecendo aqui, estão arrumando meu clube. Então, esse é o caminho que o São Paulo adotou, mas não é o Casares que vai fazer, não foi o Bandeira que fez. Agora, quando o inverso, quem afunda o clube é o dirigente. Quem recupera não é o dirigente. São pessoas capacitadas que vão trabalhar com esse dirigente para fazer... O Paulo Nobre não fez sozinho no Palmeiras, com o dinheiro dele. Ele trouxe gente para trabalhar com ele. É uma situação diferente, né? O Palmeiras teve essa sorte, né, de aparecer. O mecenato, né? O mecenato. Você tem alguém, você está endividado. Aparece alguém e fala, olha, eu vou resolver o seu problema financeiro imediato. Vou te adiantar essa grana. Me pague quando puder, juros baixos e tudo. É muito melhor do que você pegar dinheiro emprestado com um banco, né? Negociando uma taxa de juros menor, para quitar, por exemplo, você deve cartão de crédito, aí a taxa de juros é desse tamanho. Aí você vai lá num outro banco e fala, olha, você me empresta por quanto aqui? Eu tenho tanto aqui de dívida. Aí eu te empresto por uma taxa menor. Aí você vai pagar juros. Não tão alto, você vai pagar. Você vai lá e paga o cartão de crédito, mas fica pagando esse outro banco que te fez esse empréstimo. Você vai ali quitar aquela dívida. Se esse negócio for juro de poupança, de pai para filho e tal, é muito melhor. O Palmeiras teve essa felicidade. Mas não foi só isso. Ele colocou gente qualificada, ele reestruturou o clube na parte administrativa. Poderia ter aprofundado o buraco. Exato. Como, por exemplo, os benfeitores do Atlético Mineiro. Contrataram, ganharam um Campeonato Brasileiro, ganharam uma Copa do Brasil, chegaram na semifinal de Libertadores. Porra, legal, bacana, time forte, campeão. A dívida do Atlético já era alta, passou de 1 bilhão, foi lá não sei para onde. Resultado, virou SAF. E foi
E os donos da SAF são justamente eles, né? Que são agora os donos do clube. O futebol do clube pertence a eles. Então, assim, não tem almoço grátis, não tem mágica. Agora, o São Paulo escolheu um caminho, o Corinthians outro. E acho que aí a responsabilidade sempre é da gestão. Se o Casares conseguir, não vai ser ele sozinho, mas ele vai ter um mérito. Em algum momento ele parou, botou a bola no chão e falou, não dá mais. Não dá mais. Mas não dá. É injusto falar, não, o Casares, ou o Bandeira, ou fulano. Não é. São pessoas ali que vão trabalhar juntos nisso. Agora, quando um dirigente tem a caneta, resolve fazer loucura, ele faz. Qualquer um. Que ele tem a decisão, ele tem o poder de decisão, ele faz o que ele quer. Normalmente quem assiste o programa tem uma memória